Michele, seja bem-vindo. Daniele, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Dona Beth, a senhora pode fazer a oração inicial para a gente? Posso sim, Thales, desculpa a demora. Sem problema. Então, nós vamos agora tranquilizar nossos pensamentos, imaginar Jesus, nosso mestre, nosso irmão e amigo, chegando perto de nós, para permitir que nós tenhamos uma noite de muito aprendizado, muita paz, muito esclarecimento, que esse mundo que está vivendo essas guerras, esses debates, essas tristezas, possam ser acalmados, meu Jesus. Ilumina com sua mão milagrosa, sua mão de médico, de mestre, todos os nossos pensamentos, principalmente as nossas ações, que nem sempre são as que deveriam ser. Nos proteja essa semana que vai começar, ilumina o coração de todos que estão tristes, pensando em coisas ruins, que esses corações sejam acalmados. Ilumina, Senhor, a nossa vida, nossos passos, para que um dia a gente possa receber a glória de estar junto do Senhor. Obrigada, Jesus. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Dona Beth. Imagina. Boa noite para os que entraram. Wilson, Mariângela, Wagner. Boa noite. Boa noite, desculpa o atraso, Deus abençoe a todos. Boa noite. Todos bem-vindos. Nós paramos na questão 274 do Livro dos Espíritos, em que nós começaremos agora as relações no além-túmulo. Se a gente não for espírita, o pessoal acha realmente que a gente é bruxo, né? Relações de além-túmulo. É uma coisa, assim, complicada, né? Nós vamos falar dos mortos. Só que para nós espíritas a morte não existe, porque nós retornamos. E ela existe no sentido do corpo material se desfazer, mas Deus nos propicia outro corpo. Essa obra de engenharia biológica maravilhosa nos dá condições de manifestar nesse plano e de agir tendo como guia a nossa alma, nosso espírito eterno, que se manifestará depois do decesso terreno em outro plano. Essa situação, para nós espíritas, ela é tranquila e ela nos enche de esperança. Enche de esperança no sentido de que, diante das dificuldades imensas que nós passamos na Terra e que vemos o mal prevalecer, as diferenças sociais que ferem a suscetibilidade das pessoas que se preocupam com o próximo, nós que vemos as guerras, as violências, os comportamentos esdrúxulos, poderemos nos entristecer em relação à situação de uma única vida, principalmente se algum de nós, ou se algum conhecido, por exemplo, teve uma vida muito difícil, uma vida em que ele não priorizou o bem, e aí, chegando perto do fim da encarnação, começa então a perceber que, pela teoria das penas eternas e da felicidade eterna, ele não está enquadrado na concepção dele dentro do céu. E o que nos faz pensar, toda a morte de alguém próximo a nós, nos faz pensar bastante sobre o nosso próprio comportamento.
E a doutrina espírita traz essa esperança que é a realidade, não é uma esperança vã, nem utópica, mas é a realidade. Então, o Allan Kardec faz um trabalho em que ele vai buscar as informações dos espíritos com muita seriedade, muita lógica. Dali ele tira, então, várias informações que propiciam o nosso entendimento na vida que continua após essa. Então, as relações além-túmulo, nós temos condições de aprender bastante sobre a psicologia do espírito e a realidade do espírito numa dimensão paralela à nossa e próxima à nossa, porque são várias as dimensões, a gente aprende isso nos livros do André Luiz, nas informações do Emmanuel, da mediunidade santa do Chico, e de outros médiuns, trabalhadores do bem. E nós hoje temos os estudos associando a relatividade de Albert Einstein com a quântica, da qual ele também foi um precursor, mas não foi, vamos dizer, o principal expoente nessa última ciência, chamada teoria das cordas no popular, que diz que realmente existem infinitas dimensões no universo. E a doutrina já, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, a gente já estava recebendo a informação que existiam outras dimensões e planos vários, planos mais próximos a nós, planos um pouco mais distantes, planos angélicos, por exemplo, e planos que nós não temos a menor ideia de como funcionam. O Emmanuel chega a dizer que ele não tem como falar, por exemplo, no livro Renúncia, ele fala que não tem como descrever o plano angélico em que vivia Alcione, que vem reencarnar na Terra, por falta de comparação aqui na Terra. Então, as relações no além-túmulo não é uma relação de bruxaria, nem em busca de algo que seja místico, mas de algo lógico, científico, comprovado, e que deve influenciar positivamente a nossa maneira de enxergar a nós mesmos e enxergar o mundo. Questão 274, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Isso aqui é muito importante, muito grande. Então, tem hierarquia entre os poderes dos espíritos? Tem subordinação? Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Nós temos casos, né, em que o Allan Kardec pergunta para um espírito sobre determinadas coisas, sobre falar determinadas coisas, eu acho que é no céu e no inferno, e o espírito fala assim, eu não posso dizer. Então, como você não pode? Ele fala assim, algo muito forte me impede de dizer. Deus não quer que eu diga. E ele sente isso, e eu já tive a oportunidade de sentir isso também. É uma ordem, não tem como o espírito inferior não obedecer ao espírito superior. E isso não é quantitativo. Não é quantitativo. Basta o espírito de ordem superior fazer que a vontade dele prevaleça, que dezenas, centenas, milhares de espíritos inferiores têm que obedecer. Só que os espíritos superiores são educados, eles não tolhem o livre-arbítrio dos inferiores. Eles nunca vão fazer algo que possa impedir os inferiores de exercer sua própria vontade sob a própria responsabilidade deles. Mas o poder é irresistível. Se não tem que fazer, não acontece. Tem um caso interessante no filme A Lista de Schindler, em que eles mandam os alemães, um soldado leva um judeu para fora para matar o
O soldado, ele vai matar o judeu, o soldado vai matar o judeu, ele vai e atira com a arma não funciona, ele bate de novo, atira, a arma não funciona, ele olha de novo, recarrega lá, mexe, atira, a arma não funciona, ele fica bravo, não mata mais o judeu, aí ele testa a arma atira. Quando não é para acontecer, não acontece. Não acontece. Então, quando é para falecer, falece. Quando é para morrer, morre. É claro que pela irresponsabilidade de uns, esses uns são responsáveis. Mas se não for pela irresponsabilidade do próprio indivíduo, que se ele pegar um carro agora e tentar dar o máximo numa estrada cheia, tentar ultrapassar caminhão sem olhar para o outro lado, ele está cometendo suicídio. Deus permite o livre-arbítrio dele. Mas, em termos de autoridade, é irresistível. Isso é um fato. O espírito superior, se ele quiser fazer com que a vontade dele prevaleça, vai prevalecer. Deus tem um ascendente sobre todos. Mas então Deus não poderia impedir os homens de fazer determinadas maldades? Ele poderia, mas é lei dele mesmo respeitar o livre-arbítrio para que cada um seja responsável pelos seus próprios atos. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Daí você vê a grandeza dos espíritos superiores. Né? Ninguém vai chegar a um poder moral sem merecer. Ascendente moral. Não é ascendente intelectual. Você compreende? É moral. Não é ascendente de poder material. É moral, é conquista. O indivíduo pode exercer um grande poder aqui na Terra. Um grande poder aqui na Terra. Financeiro, que seja um poder econômico, que seja um poder de autoridade dada ou investida, ele no plano espiritual, se ele não cresceu moralmente, ele não o tem. Nós podemos ver isso? Podemos até procurar juntos, quer ver? Vou procurar junto aqui, ó. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada Uma Realeza Terrena. Essa lição, Uma Realeza Terrena, uma rainha francesa, ela conta a situação dela no plano espiritual. Mas nós não poderemos acreditar no espiritismo mais ou menos. Por quê? Ou acredita ou não acredita. Senão a pessoa está sendo hipócrita. Então, se existe a prova, a demonstração, ou pela fé, que seja, a gente deve entender a complexidade, mas, acima de tudo, a gente precisa entender as verdades associadas àquilo que o Espiritismo nos ensina em termos de moral. Jesus, a gente estava lendo hoje, no estudo da manhã, e nesse estudo, o Cristo fala que serão julgados as pessoas para a ressurreição da vida, aqueles que fazem o bem, e aqueles que não fizerem o bem, eles irão para a ressurreição da condenação. Estou tentando aqui abaixar o Evangelho. Aqui, ó, consegui. Eu vou colocar, procurei, para ficar mais fácil, e vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vocês já estão vendo. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Uma rainha de França, Havre, 1863. Meu reino não é deste mundo, é o título. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse?
Que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. Os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Aqui é importante a gente entender que não está se pedindo que se faça um sofrimento voluntário. O que se pede é que não se fuja das responsabilidades da vida que nos são enviadas. Tarefas a serem feitas, alguém necessitado que temos que ajudar, e muitas vezes nós enredamos isso de uma maneira tão pessoal que a gente acredita que a gente fazendo por um, nós já estamos fazendo a nossa obrigação. Essas situações são bem complicadas e ninguém melhor do que a gente mesmo sabe o que a nossa consciência tem que dizer para nós em relação ao que fazer em termos de caridade. São Vicente, na lição nesse próprio evangelho, fala: não vos digo o que fazer, deixo a tarefa para a vossa escolha, para que os vossos corações escolham. E é importante que a gente entenda essa situação do mundo que nós vivemos, para que o trabalho nosso seja em função do nosso Pai Celestial. Nós não podemos levar a sério as nossas profissões, levar a sério os nossos cometimentos terrenos e deixar de levar a sério a nossa filiação divina. Não faz sentido lógico para aquele que entende que Deus existe, que o Criador existe. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Tive um caso interessante em que eu fiz uma proposta de vender uma casa para cuidar de uma pessoa que estava muito doente e precisava de cuidados especiais. A casa era da pessoa que precisava de cuidados especiais. Uma das pessoas interessadas na herança não queria, porque ele queria a herança da casa. Mas o mais assustador foi que a própria dona da casa não queria que vendesse a casa, porque não queria ficar sem a casa dela, sendo que ela nem está morando na casa. Porque ela precisa ser cuidada. Vocês entenderam o que eu falei? A própria pessoa que já está em estado quase de desencarne não quis que vendesse a casa dela. Pasmem, é espírito. Aí olha o que ela disse. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Vai levar a casa? Não, eu vou morrer, vou morar nela. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Que esperar das pessoas que viveram na terra para a satisfação dos seus prazeres, na busca do ganho e desligado de Deus?
Deus respeita a todos, mas respeita tanto que se você não o quer, ele te respeita. Só que as leis dele são imutáveis. Assim como o indivíduo que comendo em excesso vai ter uma diarreia ou uma intoxicação ou um processo hepático doloroso, assim também o desprezo da parte moral gera um sofrimento psicológico na alma. É a lei de Deus. É o que nos faz crescer, as crises nos fazem crescer. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, e é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Chegamos ao final deste capítulo, em que ele já terminou. Então, nesse caso, foi a rainha de França. Eu acho que isso aqui está errado. Ele continua depois. Ah, não. Terminamos. Mas não importa. A mensagem já foi. Foi uma boa mensagem. Aí nós podemos voltar para o nosso livro dos Espíritos para continuar. As coisas se somam, né? Bem. E isso aqui não é só dinheiro, não. As pessoas acham que é dinheiro. Não é só dinheiro, até porque a questão do dinheiro, gente, ela é relativa. A gente teve oportunidade nas experiências de vida, em determinados locais, em bairros pobres, por exemplo, uma pessoa que tem um salário de 5 mil, classe média, ela é rica. É onde a maioria recebe um salário mínimo, um salário pouco. A questão não é a quantidade do dinheiro ou que tem, é o que se faz com ele, é o apego ou desapego aos bens terrenos que vão determinar a nossa preocupação com o mundo espiritual. Então, se isso está claro, né, isso nos chama atenção, tem a questão também dos pequenos poderes, né, da busca aqui nessa terra, das ilusões. Eu acho que eu já contei para vocês o caso de um rapaz que foi meu aluno, o pai dele já tinha falecido, a mãe estava viva, a irmã e ele. Aí ele começou a se aproximar do espiritismo, depois largou, como vários, porque o sonho dele era ter um emprego em que ele pudesse trabalhar 3, 4 dias e pudesse pescar o resto dos dias. Era o sonho dele, que era o que acontecia com um senhor que ele conhecia, pai de um amigo dele, que gosta muito de pescar. E ele queria isso e começou a trabalhar para fazer isso, para ter um emprego dessa forma, e ele conseguiu. No entanto, antes que isso se tornasse realidade, o pai dele se aproximou de mim e falou: Thales, tenta ajudar meu filho. Eu já desencarnei, ele era evangélico, e eu não ajudei a minha família em termos espirituais. A minha esposa não me ouve, a minha filha não me ouve, e ele também raramente me ouve. Fala para ele da minha preocupação aqui, da necessidade de trabalhar pelo bem, e não da busca de férias na Terra. Eu falei com ele, e ele, naquele momento, ele sentiu o Pai. Os espíritos trabalham de uma maneira perfeita. Ele sentiu a presença do Pai. Ele se emocionou, e aquilo tocou, de fato. Mas não adiantou muito, porque quando a gente não trabalha efetivamente para a nossa melhora, essas noções elas desaparecem. Porque vocês lembram da parábola do semeador? É como jogar a semente entre os espinheiros, né? Vem as situações do mundo, o mal do mundo, e sufoca a ideia. A semente não nasce, vai nascer mais tarde, evidentemente. Mas muitas vezes, quando isso acontece, a gente já está no final da encarnação, né? O poder e a consideração que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos. Então, a lição lá, meu reino não é deste mundo, ela veio aqui embasar essa pergunta, né, a resposta dela. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Olha que coisa interessante. Doutrina Espírita, livro dos Espíritos, o Espírito fala, lê os Salmos. Nos Salmos, olha, o que eu tenho encontrado
de profecias e de verdades espirituais nos Salmos é de assustar. Se a gente tem condições de compreendê-lo, é de assustar. Eu peço desculpa a vocês, essas últimas semanas, eu não tenho conseguido escrever os salmos, né? Eu acho que parei no Salmo 72, se não estou enganado. Eu estou devendo salmos para vocês. Eu até nem fotografei, interessante isso. A gente está fazendo uns quadrinhos para entregar para algumas pessoas, e eu já tinha escrito até o Salmo 72, aí são mais de 120 salmos. Então, eu estou devendo colocar os salmos, a gente coloca isso, porque os salmos você pode mandar para qualquer amigo seu, né? Vocês podem mandar para qualquer pessoa evangélica, católica que seja, a gente escreve na Bíblia para entregar. Só um minutinho, Wagner. Aí, entreguei para umas pessoas numa empresa, né? E elas pregaram assim do lado do computador, a maioria, assim, eu não vi ninguém jogar fora. Aí eu falei, aquilo lá a gente entregou, nem precisa ler todo dia, mas o dia que você estiver mal, um anjo, um bom espírito vai levar você a olhar aquilo e vai ajudar. E foi feito com uma letra diferente mesmo, para que se você não vai se apegar à essência, pelo menos você apega a letra. Já ajuda a ler, e depois você pegar a essência. Fique à vontade, Wagner. Só o meu amigo Thales, eu queria perguntar para você uma dúvida. Os salmos foram escritos por Davi, né? Sim. Existem os estudos de teologia, Wagner, que eles falam que não foi Davi exatamente que escreveu, mas foram os médiuns que estavam à volta do rei e que deram a ele essa, vamos dizer assim, essa autoria. Não que ele não tenha escrito alguns. Por que eles falam isso? Pela diferença de estilo de escrita entre os vários salmos. No entanto, se ele for médio, ele vai ter diferença de escrita dependendo do espírito, entende? Então, Davi era médio e era profeta. Porque me veio a dúvida até a questão também moral, né? Porque o Davi tinha muito conhecimento e muitos até estudiosos acreditam que ele é a reencarnação de um espírito aí que andou fazendo muitas coisas não boas. E até quando estava encarnado mesmo, né? Que eu acho que Saul lá pediu para ele trazer, né, a prova do que ele matou os filisteus lá, e ele faz atrocidades lá, né? Quer mostrar poder assim, né? Sim. Subjugando de maneira até, como posso dizer, submetendo-se à vergonha, né? Como dizer assim. Por isso que surgiu essa dúvida, essa questão, mas já que você esclareceu bem, bem pontual mesmo, que ele foi inspirado, né? Ele foi inspirado. Muitos médiums têm inspirações e elas variam. Nós temos o caso de Maomé, que o Emmanuel nos conta que ele tanto recebeu mensagens de espíritos de hierarquia muito superior, mas também das zonas umbralinas, dependendo do estado de espírito dele. Os salmos, eles têm profecias maravilhosas, mas era comum antigamente que os reis, eles tivessem os escribas, os poetas, e algumas obras eram deles. Falavam que eram deles, mas eram desses. Por exemplo, foi dado a Napoleão Bonaparte a demonstração de um teorema matemático. Mas o homem nunca mostrou que entendia de matemática. Então, acredita-se que ele pegou um matemático francês que demonstrou o teorema e falou assim, ok, agora é meu. Entende? Existe o teorema de Napoleão, da geometria plana. Para quem tiver alguma curiosidade, é só colocar no Google lá. Então, a história da matemática, os historiadores não acreditam que tenha sido o Napoleão que escreveu. Assim como essa questão do Davi também, e outros profetas, eles acreditam que foram alguns escribas silenciosos lá no tempo que escreveram e foi dado o nome àquele mais conhecido, sabe? Sim, entendi. Muito obrigado, viu? Disponho.
Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, exalçado também, e aquele que se exalçar será humilhado? Pessoal, exaltado e exalçado é a mesma coisa, tá? No latim, o C cedilha foi algumas vezes substituído pelo P, né? O C também, igual ação, vem da palavra ato. Aí você vê que a palavra ação veio de ato, e ato era com C cedilha, cuja origem é actus, que tem tanto C quanto T. Então a substituição aconteceu e algumas palavras foram mantidas com as duas versões. Agora, voltando à parte espiritual disso aqui, né? Não compreendes isso? Ou seja, ele está chamando a atenção para a maturidade nossa do entendimento das verdades espirituais. Você não entende que aqui na Terra existem as posições sociais, mas elas não correspondem àquelas no plano espiritual? Aquele que faz o bem e é fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é não fazer a nossa vontade por preguiça ou por interesse. Se eu sou convidado a auxiliar uma pessoa, que eu o faça. Mas fala, como assim auxiliado a ajudar uma pessoa? A pessoa bate na nossa porta e pede uma ajuda. Pede uma comida, ou pede um dinheiro. Fala, não tenho dinheiro, mas tem comida. Vai, prepara algo gostoso para ele e entrega para essa pessoa, não somente o pão, mas entrega o amor com o pão. Vou dar um pacote de macarrão, de arroz, enche aquilo de boas vibrações, converse com a pessoa. Eu falo que esses dias aqui no semáforo, o senhor veio pedir e a gente aprendeu com o Chico, né? Carrega umas moedinhas para dar para as pessoas, porque o Chico falou assim, eu vi os espíritos quando estão em volta do mendigo. Quando a gente não dá, os obsessores ficam com muita raiva da gente, porque são espíritos maus que querem ver os outros fazendo maldade para poder alimentar a raiva deles, a psicologia deles, infeliz e primitivo. E manda vibrações muito pesadas, mas quando a gente ajuda com amor, os bons espíritos ficam felizes, falou o Chico. Aí nós pegamos isso e estamos arrumando moedinha para colocar lá no carro. Mas algumas vezes não tem jeito, porque hoje é cartão, né, gente? Daqui a pouco nós vamos ter os mendigos com a maquininha de Pix. Você fala, não tem dinheiro, fala, passa aqui, ó, na máquina. Mas, independente dessa ironia, eu abri o vidro e falei, ô senhor, você me desculpa, eu não tenho nenhuma moeda para dar para o senhor aqui, nenhum dinheiro. Ele olhou e falou assim, ô meu amigo, obrigado por ter aberto o vidro e ter conversado comigo. Porque mesmo que ele seja um mendigo profissional, quem ensinou foi Jesus, foram os estudos da doutrina espírita, não é porque eu sou bonzinho, não. É tentando melhorar. Aí, mesmo que ele seja mendigo profissional, ele é maltratado, porque ele sofre preconceito da sociedade toda. Então, aquele momento lá, que eu percebi essa situação, né? O que custa se olhar, falar? E teve uma vez também, que foi lá em Alfenas, eu falei, seu amigo, eu não tenho nada para te dar, só um bom dia. Aí ele falou um palavrão de volta. Mas eu vou esperar que ele seja educado comigo, coitado. Ele está lá na rua, não vai tomar banho, eu vou. Eu estava indo para casa para descansar e jantar, e ele estava na rua pedindo. E eu quero que ele me trate bem? Não, seja educado comigo, porque afinal de contas eu venci na vida. É verdade? Quando a gente for olhar para trás com critério, não foi Deus que nos deu as oportunidades, não? Não foi Deus que nos deu as condições de trabalho? Não. As pessoas que não utilizam as condições de trabalho são sustentadas pela família, por um marido que morreu e deixou uma pensão forte, uma pensão grande, ou por marido, que é mais comum, né? A mulher costuma sobreviver mais, ficar mais tempo vivo. Isso é estatístico. Pessoas que têm opção de trabalhar, que reencarnaram para trabalhar, optam por não trabalhar. Mas elas não vivem na condição de mendicância porque a família não deixa.
que ela faz parte de uma família boa. Mas se ela tivesse essa mesma situação numa família mais difícil, o que ia acontecer em relação a isso? Ia estar na rua, não tem outro jeito, né? Desculpa que aqui eu tenho que botar o carregador aqui no computador e eu mexi nele. Essa situação de opção, né? A gente muitas vezes é salvo. Eu não sei o que eu fiz, que foi tudo pro lado errado aqui. Eu fui lá para trás, desculpa, tá? Mas aí o que acontece? A gente passa por essas situações todas de dificuldade por opção nossa, muitas vezes. Nós é que temos a opção de não fazer as coisas certas. Nós optamos por não fazer o que é certo tantas vezes. Ou muitas vezes o indivíduo lá, ele não está muito diferente de pessoas que a gente conhece, não, viu? A gente tem um pouquinho de lógica na nossa cabeça, muitas vezes ele não está diferente. Por exemplo, eu conheci pessoas com condições financeiras altas que a estrutura psicológica é de um alcoólatra. Se a condição financeira não foi boa, conheci e conheço, tá? Se a estrutura financeira não fosse boa, ele estava na rua como os mendigos que estão lá depois que bebem e dormem na rua. Nós tivemos contato com um caso que a pessoa usa droga, que ela não chegava em casa, a família desistiu. A família tinha até uma condição boa, mas não dava, porque era quase todo dia usando droga e bebendo, e a pessoa dormia na rua, chegava no outro dia. Uma situação complexa. A pessoa por si mesmo saiu da onde ela morava e foi para Cracolândia viver lá. Ela optou por isso, ela tinha uma vida de classe média. Ela optou por isso. No entanto, pensem bem, se algumas pessoas que a gente conhece, elas bebem tanto que elas são alcoólicas, elas só não são tratadas nos alcoólicos anônimos, que ela bebe num nível social mais alto. Mas o Deus que vê tudo isso, ele está vendo o nível social? Ou ele está vendo o interior da pessoa através do bem que se deve fazer? A gente precisa pensar bastante as coisas. E o espírita, para nós que acreditamos em reencarnação, não tem isso de uma vida só, não. Nessa vida eu estou bem financeiramente, na outra eu posso não estar. Nessa vida eu estou mal financeiramente, ou eu já fui rico, ou eu vou ser novamente. A questão é, acontece para nós aquilo que é melhor para a nossa evolução espiritual. As ordens sociais são utilizadas pelos espíritos superiores para que nós resgatemos as dívidas que nós temos conosco mesmo e diante da lei de Deus. Deus perdoa sempre, sim. É bom a gente pedir o perdão para mostrar a humildade, mas nós já estamos perdoados. É o arrependimento que vai direcionar o planejamento da nossa redenção. Essas situações nós precisamos meditar. E nós meditamos quando a gente pega um evangelho, abre a lição e cai lá uma realeza terrena, o homem de bem, cai lá a lição, a caridade segundo São Paulo, e várias outras, o amor, né, escrito por Lázaro, o egoísmo, escrito por Emmanuel, e várias outras lições que nos fazem pensar na bondade de Deus. Hoje a gente veio conversando, falando da bondade de Deus, que nós vivemos num mundo em que a maldade e o egoísmo prevalecem, mas Deus é bom com todos. O egoísta prospera, porque ele vai aprender, né? O vaidoso prospera. Aliás, para sermos mais duros, os ladrões sociais prosperam, mas prosperam financeiramente. O Cristo veio sem nada para mostrar que no mundo espiritual não é assim. O Cristo teria moral para mostrar a realidade do mundo espiritual se ele viesse como rei poderoso, rico, sábio, intelectual, diante do mundo? Ele teria facilidades e aí sim os pobres iam estar numa situação difícil. Ele veio sem nada e não quis adquirir nada. Para mostrar para a gente, não é para a gente ser pobre como ele, não. Nosso evangelho fala isso, não faz isso, não seja uma carga para a sociedade. Não precisa fazer isso. Mas saiba viver nas condições que te liguem à espiritualidade.
Aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação, às vezes bem grande. Voltando à lição que nós lemos lá. Mormente, se era orgulhoso e invejoso. E aí vem uma questão espiritual muito grande. Uma pessoa, numa reunião, por exemplo, ser rebaixada, ela está falando, vem outro de ordem superior e a faz calar e eu tomo a palavra dela, ela vai sofrer tanto mais quanto maior for a vaidade dela. Vocês concordam? Ou não? O sofrimento não é proporcional ao estado interno da pessoa, a como que ela se vê no mundo e que os outros vão achar dela. Algumas vezes as pessoas vivem para que ela trabalhe para aquilo que o mundo vai pensar dela, e não o que Deus vai pensar dela. A pessoa coloca a sua vida à disposição do mundo. Ela desencarnando, ela satisfez o mundo. É o que basta. E ela, então, não vai ter um momento bom no plano espiritual. Voltando à lição, uma realeza terrena. Não foi isso que ela disse? A situação dela? O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Entende? Pode ser, sim, que o general seja superior ao soldado. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito importante. O André Luiz foi médico aqui na Terra, não foi? Em que momento, que no livro dele, ou o Emmanuel falando dele, fala do doutor André Luiz? Não tem. Em que momento que isso aparece? No filme. Tá bom, não vou falar mais nada. 2. Por que que tem médium que, desencarnando o médico de Uberaba, o médico de Uberaba tem um nome, ele é chamado de doutor no plano espiritual, inclusive pelos espíritos que estão lá. Só pergunto se faz sentido. Aí fica a minha dica para algumas interpretações de alguns tipos de mediunidade que normalmente fogem até dos critérios que nós estudamos no próprio Livro dos Espíritos. Eu pergunto, desencarna um médico e foi para um umbral. Chega no plano espiritual, não tem condições de exercer medicina. Ninguém lhe chama de doutor lá. O máximo a referência que tem, ele foi médico na Terra. Certo? Tem médico que escreve sobre outro médico, que esse médico, na escrita dele, que eu li os livros, diz que tem vontade até de xingar no plano espiritual, e todas as pessoas lá o chamam de doutor. Algo está estranho. É algo para a gente pensar um pouco. Olha o que nós estamos vendo. Título nada vale. Nada vale. Isso faz um bem para a gente muito grande. Muito grande. Não importa o que a gente fez aqui. Não importa. Deixa eu me colocar nessa situação. As pessoas, quando veem meu currículo, elas ficam assustadas, sabe? Nossa, mas você tem 3 cursos superiores, está fazendo 4º, tem 2 mestrados, doutorado, 4 pós-doutorado. Para as pessoas, isso pode significar alguma coisa. Eu pergunto para vocês, com os estudos espíritas, eu seria uma pessoa realista se eu considerasse que eu vou chegar com o título de doutor no plano espiritual? Pensa bem. Chegar com nada. Vou chegar pelo bem que eu fiz e pela tentativa de ajudar o semelhante. Quem dera, né? Em termos de ilusão, eu falar assim, nossa, os títulos que foram conquistados aqui na Terra, eu vou chegar no plano espiritual, vamos brincar com São Pedro, né? Ô, doutor Tales, entra aqui, está mais fácil de ir para o inferno. Deu enfrentar o chifrudo. Olha só a questão interessante disso aí.
é uma ilusão. Então, por que você fez isso? Para aprender, aí eles me dão um título. Eu formei num curso, ganhei o título. Eu fiz doutorado, ganhei o título. Fiz pós-doutorado, ganhei o título. Fui lá para aprender. Me esforcei. Isso vai ser contado? Vai. Tanto mais, quanto menos vaidoso eu for disso. Entende? E quanto mais vaidoso eu for disso, nem é contado. Eu já recebi minha recompensa na Terra. Ok. Dentro dessas circunstâncias, é até interessante conversar sobre isso. Em determinadas situações, basta a pessoa formar num curso superior que ela obriga os outros a chamar de doutor. E virou uma festa esse negócio. Por que eu estou falando isso? É a ilusão das realidades, achando que as realidades terrenas vão perpetuar na realidade espiritual. O Cristo mostrou que não. E se a gente acredita no Cristo, e ainda se a gente é espírita, infeliz do espírita que acha que o título dele vai colocá-lo em alguma situação. Agora, conhecimento, trabalho, esforço, dedicação ao bem, sim. Por que eu falo isso? É uma preocupação muito grande. Eu ajudei a fundar um centro espírita, meu nome está lá entre os 5 fundadores do Centro Espírita em Anápolis, Goiânia. O Centro Espírita começou simples, a biblioteca que começou lá foi uma doação dos livros espíritas que eu tinha, com mais outras pessoas que doaram, e passou um tempo, o centro que começou assim, simplesinho, eu já tinha viajado, voltei lá para conhecer, o centro lotado. E aí a pessoa responsável pelo centro falando para mim assim, você vai ficar orgulhoso, aqui no nosso centro não é qualquer um que dá palestra, não. É só advogado, médico e professores doutores. Aí eu falei, tá no umbral. A maioria não tem consciência não tem consciência da realidade espiritual e considera que a realidade terrena é fundamental. Aí, conversando lá mais com algumas pessoas, falaram, nossa, Thales, o pessoal vem juiz aqui da palestra, nem é espírita, é só simpatizante. Ele fica contando as sentenças que ele deu, os médicos ficam falando dos pacientes, e os professores doutores ficam falando de ciência. Eu tive a infelicidade de, num centro espírita, uma palestra da reunião evangélica, que era para falar de evangelho, e a moça apresentou a dissertação de mestrado dela. Eu estava olhando para aquilo, não estava acreditando naquilo. Não foi falado de Jesus momento algum. Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, vários foram falados, poetas brasileiros. E aí a gente fica sem entender essa situação, como que uma casa espírita despreza a base do espiritismo. Uma leitura atenta dessa, ela mostra que o verdadeiro palestrante, não importa se ele fala certo ou errado, mas é o esforço que ele faz para ser uma pessoa melhor, é a dedicação que ele está fazendo. Eu aprendi com o doutor, sim, o médico, psiquiatra, né? Esqueci o nome dele, Elias Barbosa, que fez a correção gramatical dos livros do ID, da editora Instituto de Fusão Espírita, de Araras. Ele chegou lá para dar peça, eu conheci pessoalmente, né? Adotou vários filhos, foi amigo do Chico. Ele chega lá, pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, abria, um jeito dele, bem mineiro mesmo da roça. Ô, meus irmãos, olha o que esse Espírito trouxe para a gente, nós precisamos colocar na nossa vida. Li ali sem menor problema, sem menor vergonha, não está preocupado em falar bonito, não. Ele está preocupado em explicar as bases morais do Evangelho, um exemplo. Eu me senti envergonhado perto dele, porque quem viu as minhas palestras, normalmente eu estou mediunizado, eu estou fazendo psicofonia. Aí lá naquele centro, que era o Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, que o Chico fazia parte, né? Eu cheguei a dar palestra lá às segundas-feiras. Aí, enquanto ele falava com essa simplicidade, eu ia falar, né? E aí vinha um espírito e falava aquela eloquência, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, não dá para eu falar assim como ele, né? De uma maneira mais tranquila.
Não, o amigo espiritual falou, Thales, cada um com as suas prioridades. Agora, nós precisamos da sua mediunidade para passar amor para as pessoas. Eu falei, é amor? Sim, o verbo é carregado de amor. Nós passamos esperança para as pessoas. Nós não queremos passar erudição, academia. Nós estamos passando amor. Chegou a um ponto da falta de entendimento que num dos centros espíritas que eu trabalhei, dava palestra, as pessoas estavam indo para assistir a palestra por causa dessa emoção, dessa energia que era passada pelos espíritos. Aí o amigo espiritual, o nosso mentor, falou, olha, nós vamos parar de dar palestra, você não vai ter mais saúde para dar palestra. Eu falei, por quê? Ele falou, as pessoas estão buscando a forma e não o fundo. E o centro está enchendo de pessoas curiosas e interessadas na sua mediunidade, não naquilo que está sendo falado. E eu não dei mais palestra naquele centro espírita. Não teve mais condições de dar palestra no centro espírita. Por causa disso. Não foi só em um, não, tá? Que isso aconteceu. Porque o espírita, por mais que seja espírita, não entende que não é a gente que está falando, não é a pessoa encarnada, mas é a mediunidade que está trazendo. O trabalho do médium é se colocar numa condição que permita aos espíritos superiores falarem. Mas o mérito do médium é o esforço que ele tem para crescer. Ele pode falar bonito a vida inteira, e ele pode não crescer. Ele pode ser intérprete dos espíritos superiores por necessidade, mas ele pode desencarnar na mesma situação que ele desencarnou no passado, se ele achar que isso é alguma vantagem. E a gente espírita precisa entender essas nuances. É muito mais importante no centro espírita, na nossa vida, o entendimento da moral e a renovação constante, do que a gente ficar dando valor às coisas materiais sem sentido. Veja a loucura. Aqui no nosso centro só falam advogados, juízes, promotores, médicos e professores doutores. Ele estava falando isso para encher minha bola, né? Porque sabia que eu era professor da universidade, tinha doutorado. Não encheu, eu fiquei muito triste com aquela situação. E a gente precisa entender que não é a erudição do indivíduo que vai levar Jesus. Aliás, a maioria das vezes não é. São os palestrantes mais simples, que lê o Evangelho, interpreta e pratica na sopa, na campanha do quilo, na caridade, no trabalho que se faz dentro do centro, no bem que se faz para as pessoas. Títulos não. Os títulos da terra não representam títulos no plano espiritual. E nós estamos vendo isso claramente aqui no nosso livro dos Espíritos. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. A gente vai ver isso num livro chamado Irmão José, do Chico. Livro pequenininho, bem interessante o livro. Dá uma lida nele e lá vocês vão ver um caso bem interessante do espírito que desencarna e ele chega num local onde ele é recebido pelos amigos, todos os espíritos têm uma luz no peito, o tórax, uma luz, cada um com uma cor diferente, de espírito superior, e ele está sem luz. Aí ele percebe que ele está sem luz, ele percebe que ele só está lá por caridade dos outros. Só para explicar essa nuance aqui. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia, que reciprocamente uns inspiram os outros, tal qual sucede entre vós. Gente, vai falar de Jesus onde as pessoas não querem ouvir de Jesus, você vai ver como é que a antipatia aparece rapidinho. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal. Pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam
sem trocar em palavras. Aí, que se a gente quer que na nossa casa tenham bons espíritos, a gente precisa fazer com que existam bons pensamentos, boas leituras, boas conversas, que se evite as ilusões sociais, que se evite as aspirações ao orgulho e ao aplauso da sociedade, que se evite a prepotência, a vaidade, o querer mostrar-se, mas que sejam convidados para a nossa casa aqueles que têm a simpatia no bem, que trabalhem pelo bem, que sejam nossos amigos, sim, mas se eles não estão educados a conversarem sobre o que é bom, que a nossa conversa os dirija para Jesus, para que na conversa exista Deus, Jesus, bem, fazer bem aos outros, trazendo harmonia. Aí nós teremos, sim, a presença dos bons espíritos. De outra forma, não há meio termo. Não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou a Mamon. Quem não serve a Deus, serve às riquezas, às utopias, à maldade, aos obsessores, e a uma forte ligação com as vibrações do umbral. Agora a gente vai parar os nossos minutinhos. 7h05 a gente retorna. Tá bom? No nosso retorno, vou pedir para a dona Maria Ângela, se estiver me ouvindo, para fazer a prece final e inicial ao mesmo tempo.